Leiciano Alves, certo? São alunos, fica à vontade. Meu nome é Leiciano Alves, eu sou de Amontada, certo? Eu sou formado em técnico de informática, como alguns já sabem. Já tive outras experiências, tanto em sala de aula, quanto na parte profissional da minha área, certo? E eu estou com esse desafio com vocês, trazer esse conteúdo, certo? É um desafio muito grande, porque não é fácil trazer o meu conhecimento a vocês, certo? Então eu peço que vocês prestem atenção. Alguma dúvida, pessoal, vocês tirem alguma dúvida. Se o professor não estiver explicando de forma que vocês não conseguem entender, cobre do professor, certo? Pessoal, não estou entendendo o assunto aí. O pessoal tem uma dúvida. Professor, eu acho que eu vi isso aqui diferente, eu acho que eu aprendi de outra forma. Tire a dúvida de vocês, pessoal. Não leve essa dúvida aqui no dia da prova de vocês, certo? Isso aqui é um sonho. Muitos de vocês estão correndo atrás para realizar. Então, isso aqui, pessoal, só depende de vocês. Não vai depender só do professor. Muito bem? Então, trouxe conteúdo para vocês, galera. E para agilizar o negócio, o professor de vocês foi mais esperto, certo? Hoje nós vamos falar sobre informática básica. Vamos falar sobre periféricos e hardware e software, certo? E para isso, pessoal, eu trouxe uma placa-mãe, certo? Trouxe uma placa-mãe aqui, presencial, para vocês já saber de cara, para não ser só aquela teoria, professor, tá aqui. Vocês vão conhecer direitinho, pessoal, que é cada qual aqui, certo? Então, isso aqui vai cair em prova de vocês? Pode cair. Muitas bancas cobram bastante. Então, para agilizar, para vocês pegar o método tudinho, vamos conhecer direitinho como é que funciona uma placa-mãe. Todo mundo preparado aí para a nossa aula, todo mundo com o nosso conteúdo. Primeira aula nós vamos passar o nosso conteúdo. Segunda aula, pessoal, eu trouxe 10 questões para vocês, questões de concurso, que vocês estão com elas aí. A gente vai tirar uma aula, né? 2 horas assim? É assim a aula? De 6 às 7h40 e 8 às 9h40. Pronto. No próximo, após o intervalo, pessoal, nós vamos resolver as questões. Após resolver as questões, pessoal, a gente vai comentar as questões. Combinado assim? Certo? Vamos lá. Pessoal, o computador. A ver se quantifica aí, ali para mim, o nosso primeiro... É um equipamento elétrico e eletrônico capaz de armazenar e manipular informações. É composto por vários periféricos. Pronto. Pessoal, um computador, pessoal, ele funciona de uma seguinte forma, certo? Dentro de um gabinete, você tem um gabinete, não é uma CPU, isso aqui pega muito em prova. Quando uma banca se refere a uma CPU, muita gente acha que é aquele gabinetezinho preto, que está lá com todos os meus periféricos dentro. Não é, pessoal, certo? A CPU é o processador de uma placa-mãe. É o coração da placa-mãe, certo? Nós vamos estudar isso também. O computador, pessoal, em si, ele é um equipamento elétrico, certo? E eletrônico, tá aqui o eletrônico, certo? Que vai correr energia elétrica. Então, o computador é um equipamento elétrico e eletrônico. Para ele funcionar, pessoal, nós temos diversos tipos de periféricos, certo? E esses periféricos, eu trouxe a lista para vocês, todos os periféricos de um computador, pessoal. Isso aqui é importante. Isso aqui eu quero que vocês aprendam, porque isso aqui é cobrado em prova, procurado em concurso, bastante, certo? Muitas bancas, pessoal, trabalham com perguntam os periféricos de entrada e periféricos de saída. E isso, pessoal, pega muita gente. Na nossa aula online, teve um aluno, não sei se ele está presencial, que a gente teve uma discussão dele dizer que um periférico ele era de saída, sendo que ele era só de entrada, certo? Então, assim, pessoal, tem periféricos que pode confundir a cabeça de vocês? Tem. É isso que o professor quer? Que vocês levem a dúvida lá? Não, pessoal. Então, eu quero que vocês peguem esse periférico, todos eles, e assimilem qual periférico é o correto e qual deles vai servir no dia da sua prova, para você não errar, certo? Um dos periféricos, pessoal, que nós temos aí é o gabinete, certo? Ele não é a CPU. Ele é só a caixa onde vai todo o meu computador, certo? Onde vai estar todo o meu computador. Dentro de uma CPU, pessoal, o que é que vai acompanhar? Uma placa-mãe, certo? Lá dentro do meu computador, do meu gabinete, vai estar uma placa-mãe, uma fonte de alimentação, pessoal, que vai alimentar todos os meus periféricos da minha placa-mãe.
O que ele vai acompanhar? Outro periférico, gravadora de CD e DVD. Tem alguns outros mais recentes que não acompanham mais periféricos de DVD, drive de DVD, certo? Tem uns que tem periféricos de USB auxiliar, certo? Que é o USB auxiliar, professor. A placa-mãe, pessoal, já tem as suas portas USB, mas a maioria dos gabinetes tem um periférico auxiliar, que é aquela porta USB na frente do gabinete, certo? Ali não é embutida. Já essas aqui, pessoal, é embutida na minha placa, certo? Essa aqui já é da placa já. Então, os outros periféricos, ele tem o seu encaixe USB, certo? Suas portas USB. Então, ele é um periférico por fora. Já vem para instalar na sua placa-mãe. Entendido aí? Sim. Vocês estão entendendo legal? O professor está falando rápido, vocês... Pronto. Para me falar só um pouco mais devagar, é isso? Pronto. Pronto, pessoal. Eu costumo muito falar muito rápido. Então, se você não estiver acompanhando, vocês podem trabalhar com a gente, certo? Vamos lá. Pessoal, os periféricos de um computador, pessoal, é conhecido como teclado, certo? Teclado, webcam, uma impressora, placa de rede, um HD, um monitor, mouse, um scanner, impressora multifuncional. Isso aqui, pessoal, é legal. Porque quando se fala de uma impressora, é uma coisa. Quando eu falo de impressora multifuncional, ela é outra coisa, certo? Porque uma impressora, ela tem uma função. Uma impressora multifuncional, ela tem o quê? Multifunções, certo? Então, quando a banca for falar de impressora, você se toca o que ela está perguntando. Ela está falando de uma impressora ou ela está falando de uma multifuncional? Então, tem essas pegadinhas, pessoal, esses bizu, que a gente deve assimilar e guardar eles, certo? Nós temos aqui leitor de código de barra. É legal, essa parte é legal, porque nossa aula online foi muito interativa nessa parte, porque teve muita discussão nesses periféricos de entrada e saída. Headset, pessoal, que é aqueles fones de ouvido game, certo? Que tem aquele microfonezinho que ele tem duas funções. Então, ele é um fone e ele tem a função de microfone, certo? Temos os disquetes, monitor, touchscreen, caixa de som alto-falante, microfone, molde, hub, switch e roteador, certo? São coisas diferentes, mas eu coloquei aqui em sequência porque eles trabalham quase com a mesma coisa. E o pendrive, pessoal. Esse dispositivo, pessoal, são dispositivos de entrada e saída. Um teclado, pessoal, ele é um dispositivo de entrada, certo? Você já viu um teclado tocar algum som? Sair algum áudio? Ele é um dispositivo de entrada, certo? Não existe teclado como dispositivo de entrada e saída. Se tiver, aí é novo, aí o professor também tem que conhecer, tem que estudar mais um pouco, certo? Tem a webcam, pessoal. A webcam, ela vai fazer o quê? Ela vai gravar, então é um dispositivo de entrada, certo? Uma impressora, pessoal, ela é um dispositivo de entrada ou saída? E saída, certo? Vou colocar a minha impressora para imprimir. Então a impressora ela faz o quê? Impressão. A impressora faz o quê? Qual a função da impressora? Imprimir, certo? Então ela é um dispositivo de saída, certo? Uma placa de rede, pessoal. Placa de rede. Vou mostrar para vocês aqui. Esse periférico, que ele não se torna ser uma placa de rede, porque ele é um periférico multifuncional, certo? Ele tem dentro dele acoplado as portas USB e uma entrada de rede. Esse dispositivo, pessoal, pode ser, ele é utilizado como placa de rede da minha placa-mãe, certo? Ele é o periférico da minha placa-mãe, porque ele já vem embutido na minha placa-mãe. Quando eu conecto o cabo nele, o cabo RJ45 aqui, o cabo par traçado, conexão RJ45, o que é que vai acontecer? Ele vai
entrar a informação, certo? Ele vai entrar a internet aqui. E ele vai sair também, pessoal, certo? Então ele é um dispositivo de entrada e saída, porque ele troca informação, certo? Uma placa de rede, ela é um dispositivo de entrada e saída. Tem umas placas de rede hoje, pessoal, que é USB, eu acho que vocês já viram já, certo? Vocês pegam aquele placa de áudio. Já vi placa de áudio. Pronto, tem placa de áudio, placa de vídeo, certo? Tem placa de Wi-Fi, tem placa de TV, pessoal. Vocês sabiam disso para computador? Você quer conectar a sua TV no seu computador? Tem uma placa, qual é o nome da placa aqui? Deixa eu lembrar. É um periférico, alguma coisa TV. Você coloca, você encaixa ela, certo? No nosso barramento PCI Express, e ele vai dar a portazinha para mim fazer a conexão de um cabo coaxial, que é um cabo de conexão de antena, certo? E aí vai liberar o canal na minha TV. Óbvio que eu tenho que instalar os drives para que ela funcione. Ela é um dispositivo de entrada e saída, porque ela está entrando o sinal e está saindo o sinal, certo? Tá dando para entender aí, galera? Sim. Vamos lá. Um HD, pessoal. Eu deixei para vocês fácil aqui, que eu coloquei entrada e saída em todos eles. Mas, ficando, um HD, ele é um dispositivo de entrada e saída, porque ele é uma memória, certo? Eu posso pegar aquele arquivo, armazenar no meu HD, como eu posso tirar aquele arquivo do HD para outro canto. Então, ele é um dispositivo de entrada e saída, certo? Um monitor, pessoal. Monitor de um computador ou a tela de um notebook. Ele é um dispositivo de saída, certo? Quando eu estou falando de uma TV, é outra coisa, não é um monitor de computador. Às vezes a gente tem essa discussão que diz, não, mas o monitor ele é dispositivo de entrada e saída, que ele sai, que ele também entra. O que é que o monitor entra, pessoal? Ele só sai. A não ser que ele seja... Pronto, foi o cidadão ali. Como é teu nome? Lucas. Lucas aí tá... Certo? O mouse, pessoal. O mouse do meu computador, certo? Aquele cursorzinho lá do mouse, ele é um dispositivo de entrada, porque ele só entra a informação, não sai informação em um mouse. É chato, pessoal, esse assunto? Bastante. Mas vocês têm que aprender, certo? O scanner, pessoal, é saída, certo? Coloquei lá na minha impressora multifuncional e coloquei para escanear. Ela está saindo aquela informação na minha impressora. Scanner é entrada, né? Scanner é entrada. É entrada. Exatamente, desculpa. O scanner é entrada, pessoal. É saída se eu fosse imprimir depois de escaneado no computador, certo? Desculpa aqui a... Fica à vontade. A impressora multifuncional, pessoal, aí é outra coisa, porque ela é multifuncional. A impressora multifuncional, ela é multifunções, porque ela é uma impressora de entrada e de saída, pessoal, certo? Porque eu posso imprimir, como eu posso escanear, como eu posso fazer um fax também, que hoje não é tão utilizado, que era os queridos fax, que antigamente acho que alguns de vocês já fizeram, ou já necessitaram. Tem o nosso fone de ouvido, o headset também, que é dispositivo de entrada e de saída, certo? Disquete, CD, DVD Blu-ray, certo? E os pendrive, pessoal. E já está lá embaixo também, que faz parte desse dispositivo de memória. São dispositivos de entrada e saída. Caixa de som alto-falante, pessoal. Teve gente que discutiu na aula passada. Um alto-falante, pessoal, entra em alguma coisa? Só sai. Certo? Teve gente que confundiu essa parte. Discutiu. O pessoal vai dizer, um alto-falante é uma caixa de som, ele é um dispositivo de entrada e saída. Ela é um dispositivo de entrada e saída, pessoal. O alto-falante, ele entra em alguma coisa? Só sai. Certo? Ele só grita, ele só fala. Temos o microfone também, que foi outro, que deu uma discussão bastante grande.
Um aluno disse que ia provar para o professor que o microfone ele era um dispositivo de saída, pessoal. Quem é o dispositivo? Não é, certo? Oi? Só se o computador estiver falando com ele, O computador estiver falando com ele? Mas aí mas aí é o conjunto, né? Estou falando do microfone em si. Se for assim, então ele é só se o computador estiver falando com ele pelo microfone, aí é o tronco. Certo, pessoal? Ele é um dispositivo de... É o Lázaro no computador lá. Pois é, pessoal, não dá, pessoal. Certo? Então, o microfone ele é um dispositivo de... Porque eu só vou falar. O microfone, imagina aí. É você tá no canto falando aqui, o microfone fala alguma coisa. Que susto é que você... Certo? Você quer jogar com a caixa embutida, né? É. Então, fala aqui já sai aqui já. Não tem nem... não precisa ter a necessidade de uma caixa de som, né? O molde, pessoal. O que é um molde? O molde, ele é um aparelho que recebe um sinal de internet. Pronto, já tem gente aí que já sabe que o periférico é esse. Ele é um amplificador de Wi-Fi, certo? Uma suposição. Dentro dessa sala tem internet. Então o provedor veio e colocou a central aqui. Tem o meu roteador, certo? Tem o meu molde aqui para receber o sinal da fibra óptica e o meu roteador. Para mim fazer uma expansão dessa internet para outra sala cabeada, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Puxar um cabo dessa sala para a sala vizinha e conectar um modem, certo? Para fazer conexão em outros computadores. Então ele é cabeado. Então ele é um periférico de entrada e saída, certo? O hub, o switch e o roteador, pessoal. Como é? Sim, porque ele vai entrar o sinal. Ele vai receber o sinal e vai distribuir o sinal, certo? Então, pessoal, tem periféricos que confundem muita gente. A dúvida do nosso amigo aqui, como é que é o nome? Antônio. Pessoal, eu sou muito ruim de nome, né? Se ele fizer outra pergunta, não sei mais nem o nome dele. Mas assim, tem dispositivo que a gente pensa que, ou na cabeça da gente, é só um dispositivo de entrada ou só um dispositivo de saída. Mas ele confunde. Ele pode ser um dispositivo de entrada e saída. Um repetidor de sinal, como é que ele vai repetir o sinal? Ele vai captar o sinal para poder repassar o sinal. Entendido? Professor, o roteador também é entrada e saída. Roteador também é entrada e saída, pessoal. Roteador, hub e switch. Qual a diferença dos três? Alguém sabe dizer? A diferença dos três? Oi? Alguém chuta aí? Bora, demônio. O que é o hub, o switch, o roteador? Pronto, pessoal, o hub, pessoal, ele é um aparelho, certo? Um periférico de rede. Periférico de... Ei. Repita comigo, pessoal. Um periférico de... Ei. Pronto, agora está interagindo. Ele é um periférico de rede, certo? Então, eu quero fazer uma conexão cabeada dentro dessa sala. Então, cada um de vocês vai ter internet cabeada aí nos seus computadores. Então, vamos supor que onde vocês estão sentados tem um computador, certo? Para vocês terem essa conexão, eu vou puxar um cabo para todos os computadores de vocês. Esse cabo vai estar conectado aonde? Em um? Certo? A diferença dele para um switch, pessoal, é o seguinte. O switch é a mesma coisa, ele é um aparelho que eu pego a conexão de um roteador, um cabo, conecto ao hub, a um switch, e esse switch, pessoal, tem outras portas que eu vou fazer o quê? Conexão em todos os seus computadores. Certo? No hub, vocês estão entendendo? Em um hub, pessoal, está conectado, vocês estão todos conectados em um hub, certo? O Antônio, né? O Antônio, pessoal, vai mandar uma mensagem para o computador do Lucas, certo? Então, o Antônio vai mandar uma mensagem para o computador do Lucas. Quando essa mensagem sair do seu computador, ele vai direto para o hub vai saber para onde é a mensagem? Não, certo? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai direcionar todos os computadores até ela identificar que a mensagem é do...
Lucas, isso. Já o switch, pessoal, o que é que o switch vai fazer? Quando o Antônio enviar mensagem, o switch já vai identificar para quem ele está mandando a informação, certo? Então ela já encurta o caminho. Chegou no switch, o switch, opa, essa aqui já é para a porta 18, lá do nosso amigo. Então, ela entrou aqui, já vai direto para o... Muita empresa que trabalha com conexão de estrela. Isso. Aí já está falando de topologia, certo? Temos outros tipos de topologia, estrela, barramentos, tem a de anel, certo? A híbrida e outros tipos aí que a gente também vai estudar em outras aulas, certo? Que é conexões de rede. Essa parte também é muito cobrada, pessoal. Vocês estão entendendo aqui? O roteador, pessoal, ele é diferente, ele tem uma outra função. A função dele é o seguinte: eu fiz a conexão, ele recebeu a internet, certo? Ele recebe direto da internet. Quando o nosso amigo for enviar a mensagem conectado ao Lucas, o Antônio, ele também vai saber direcionar o caminho para o Antônio. Ele vai saber que a mensagem é direto para o Lucas, não é isso? O Antônio está mandando mensagem para o Lucas. Só, pessoal, que o roteador ele tem uma outra função. Sabe qual é a função? Ele vai identificar o melhor caminho. Espera aí, se eu for por esse caminho aqui, vai ter muita gente até eu chegar naquela porta lá. Então, se eu for por aqui, eu só tenho mais 2 pessoas aqui. Então, o meu caminho é mais estreito. Então, eu posso perder dados aqui. Eu posso encurtar e receber a mensagem de forma mais rápida e eficaz. Certo? Deu para entender? Deu para entender? São periféricos de... E periféricos de entrada aí? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, vocês perguntem, pessoal. Certo? Então, deu para entender, né? Vamos lá. Sobre hardware e software, pessoal. É a representação da parte física e a parte lógica de um computador. Então, vamos lá. Essa parte aqui vai confundir um pouco. Tem gente que confunde bastante. O hardware, pessoal, é o que? O hardware? Sem ler aí o nosso conteúdo. O hardware é a... Que apanha. Pronto, é a que apanha. É a parte Mais física do computador. física de um computador. Tudo que eu consigo... Tudo que eu consigo... Sobe. Quando se fala de rádio, eu estou falando de parte física. Eu estou vendo, eu estou pegando nela aqui, ó. Tá aqui, uma placa. Tá aqui ela, miserável. Certo? Eu estou vendo ela. É o rádio, certo? Não confunda isso. É o rádio. Tem gente que leva isso aqui para prova, pessoal. Confunde. Tem gente que na prova lá dá um branco, que eu não sei que branco é aquele, lá e bagunça tudo na cabeça. O software, pessoal, ele é todo a parte lógica do computador. Um exemplo de uma parte lógica de um computador. Diga lá, moço. Sistema operacional. Sistema operacional. Android, sistema operacional. Um exemplo de sistema operacional. Linux, Windows, iOS, Apple. O que mais? Pronto, certo? São exemplos de sistemas operacionais. Entendido? Deu para entender, pessoal? Então, para quem não decorou, coloque aí no seu gabaritozinho. Coloque aí no seu gabaritozinho aí, ó. Sistemas operacionais, pessoal. São toda a parte lógica de um computador. Um exemplo, o iOS, certo? O Android. São exemplos de parte lógica de um computador, certo? O Windows, pessoal. Aí tem o Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, e o Linux, certo? O Ubuntu e outros diversos tipos de atualizações de sistemas operacionais. Aí nós temos o Mac também, que é outro sistema operacional, são exemplos de sistemas operacionais. Mas nós estamos falando de software, pessoal. Outro exemplo de software é os drive dos computadores. O que é um drive de um computador? Alguém pode me dizer?
Um drive de um computador. Um exemplo? Um exemplo. Drive ou drive? Drive de impressora. Drive. O drive de um computador. Pode ter um ponto. Estou falando da parte de computador periféricos. Sim. Parte lógica. Isso aí é um periférico de É o driver ou o driver? drive. Ele é um software dos meus periféricos, certo? Os drive, pessoal, são a parte lógica dos meus periféricos. Um exemplo disso, professor, dá um exemplo para mim. Nesse computador, pessoal, eu vou colocar uma placa de vídeo nela, certo? Aqui na minha entrada, no meu barramento aqui, PCI Express, e eu vou colocar uma placa de vídeo. Para que essa placa de vídeo ela consiga se comunicar com o meu processador e a minha memória RAM, ele vai precisar de um programa, que esse programa é chamado de drive, certo? O que é que ele faz? Ele ajuda a comunicação do periférico com o processador, certo? Deu para entender, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Acho que vocês não estão muito interativos. Mas vamos lá. Então, esse é um exemplo de drive de computador, certo? Então, o drive de um computador, ele é o auxiliar dos periféricos do computador, de uma placa-mãe. Para que eu tenha um melhor desempenho de vídeo, eu preciso de um drive, certo? Para que minhas provas USB trabalhem com mais rapidez, eu preciso de um drive. Então, tem gente por aí, pessoal, que vai lá no YouTube, eu acho legal isso aí. Aí vê lá um tutorial, como formatar o computador. Aí ele vai lá, vê, ó, não precisa de um sistema operacional. Então baixa um pirata aqui mesmo, dá certo. Qualquer site aqui, aí baixa um sistema operacional, aí faz aquele processo todinho, formata o computador. Depois de formatar, pronto, tá ok. Já aconteceu isso comigo já. Aí o cliente chega para mim e diz, mas o rapaz ali foi lá e formatou meu computador, não pega internet, não conecta nada. Por quê, pessoal? Não instalou os programas. Não instalou os programas. Os programas, pessoal, os programas são os... Não. Os programas, pessoal, é uma coisa. O drive é outra coisa. Mas também é um software, certo? Esse programa que ele manda com pirata. Tem programas drive, que são drive, mas também tem um programa. Um browser, pessoal, certo? Navegador. Google Chrome. Ele é um drive? Não, ele é um software. programa. Ele é um software, programa. Mas ele não se torna um drive. Drive Ele é um usa para programa. se manejar o programa. Exatamente. Você está confundindo com o conteúdo. Certo? Então ele é um programa que auxilia outro programa através de um drive. Certo? Então, quando eu formato o computador, o notebook, um exemplo, teve uma aluna que me pediu uma ajuda e como eu estava muito ocupado, não deu tempo, não é que não deu tempo, porque o meu período, quando eu procurei ela já outro aluno já tinha resolvido, não sei se ele está presente. O notebook dela estava com problema no Wi-Fi dela, certo? E aí ela falou com um aluno foi lá e resolveu. Qual era o problema? Um drive. Então, o meu computador está com dificuldade de conexão. O que é o problema? O drive. Por quê? Porque a minha placa-mãe não está conseguindo ter comunicação com o meu periférico, certo? Então, o que é que estava acontecendo lá no computador do cliente? Alguém formatou o computador e não estava conseguindo ter conexão, certo? O problema era falta de comunicação do periférico com o processador da placa-mãe. Certo? Entendido? Professor, então ele não seria para ligar só no hard, não? O quê? O drive? Não. Porque assim, mas como assim ele seria para ligar num sistema, no aplicativo, por exemplo? Como assim que ele seria usado? Tá entendendo? Não estou entendendo a tua pergunta. Assim, o drive ele é para ligar, ele é para ajudar a gente a manusear o hard, Certo. né? E o professor aí, pelo que eu entendi, ele falou também que ele é também para ajudar o software. É isso?
Nessa parte aí eu tô falando de programas. No programa, né? Pra manusear o programa. Mas um exemplo do programa. O próprio programa. Para trabalhar dentro da plataforma da Google, a Google fez o quê? Uma das plataformas de pesquisa mundial, né? Onde se torna mais. É só ela que existe? Não. Mas tinha diversos outros tipos de browser, certo? Navegadores. O que foi que ela fez? Eu vou desenvolver, já que eu estou tendo tanto acesso, eu vou desenvolver um browser meu. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar ao usuário a ter mais rapidez e ele vai ter mais praticidade no acesso da minha página, certo? Ela foi lá e desenvolveu o Google Chrome, certo? O Google Chrome ele é um programa, porque ele é um software de programa, certo? Ele é um navegador. Para que esse programa funcione, basta eu instalar ele. Dentro dele já vem todas as configurações de Drive, certo? Que é a programação dele. Quando você baixa, pessoal, um jogo, ele já tem os drives instalados, porque ele já reconhece a placa do seu celular, uma exposição, se for um smartphone. Entendi. Entendido? Porque eu achei que o drive Ele já é programado. É porque Ele pensou que o drive fosse tipo uma peça que... Não, eu entendi que o drive, ele só ia poder conectar o hardware. Tipo eu, operador, com o hardware. Não. Pessoal, Tipo que quando a gente vai conectar uma impressora nova, não precisa conectar o drive. Aí eu achei que era só o software com o hardware. O Pessoal, drive com o... comprei uma impressora, certo? Comprei uma impressora multifuncional. Aqui minha impressora multifuncional. Quando eu comprar uma impressora multifuncional, pessoal, ela vem com um CD de drive, certo? Ela vem com CD de drive. Dentro desse CD de drive, pessoal, ela vai ter o quê? O programa. O programa é o drive? Não. Ela tem o programa. Mas quando eu instalo o drive da impressora, Então ela vai... Exatamente, porque ela vai ter comunicação do meu programa, do drive com a minha impressora. O drive vai fazer o quê, pessoal? Reconhecimento, comunicação com a impressora. Do periférico com a impressora, certo? Então o programa só vai conseguir identificar a minha impressora através do... Mas o programa está lá instalado. Se fosse assim, pessoal, bastava eu baixar o programa e conectar. Ia conectar? Não. Certo? Se eu chegar aqui e baixar o programa, eu tenho uma impressora, uma Epson L3110, certo? Estou instalado no meu computador. Impressora L3110. E eu chego na casa do Patrick, certo? Estou na casa do Patrick, o Patrick tem uma impressora multifuncional, é uma Epson L3150, certo? Que é uma mais nova do que a minha. Eu vou conseguir trabalhar no meu computador, fazer impressão na impressora dele? Não. Mas é o mesmo programa? É o mesmo programa. Da HP, da Epson. Não é o mesmo programa? Mas o drive é diferente. Certo? Deu para entender, pessoal? Sim. Porque cada periférico tem o seu drive. Eu tenho uma impressora, Certo. um drive instalado no meu computador. Certo. O computador parou e eu trouxe o Certo. computador do trabalho para casa. Certo. Eu não instalei e imprimia. Porque a tua impressora, ela tinha comunicação Wi-Fi. Tinha? Não? Não. E ela não tinha instalado no... Pois isso aí foi do demônio. Certo, pessoal? Porque não faz, pessoal. Certo? Não conecta. Alguém já tinha talvez instalado o programa. Não, pior que não. Porque é fechado. Como foi que ela teve a comunicação? Já aconteceu comigo também. Lá no meu trabalho, todos os computadores são fechados. Para mim poder instalar, para mim poder baixar uma música, eu tenho que ligar. Para liberar o sistema. Pessoal, essa parte aqui, aí eu não tenho conhecimento dessa parte não. Até onde o computador, pessoal, até onde o computador se comunica com o outro, a não ser que ele tenha compartilhamento da sua impressora da rede, certo? Não tinha compartilhamento da impressora através da rede? Pessoal, quando eu estou em uma rede de computadores, eu posso conectar outros computadores na minha rede,
certo? Eu posso compartilhar arquivos e impressoras na configurações. Se eu fizer esse compartilhamento, eu posso ter acesso de outro computador? Posso, porque ele está conectado na minha rede. Quando nós começarmos a estudar rede de computadores, eu vou trazer esse assunto para vocês. Vou explicar para vocês. Mas que o computador dele estava conectado, a impressora queimou, e ele simplesmente chegou lá com o computador dele e conectou e imprimiu, não vai acontecer. Certo? Agora, se ela estava compartilhada na tua rede, ela pode Mesmo ela não sendo Wi-Fi? Mesmo ela não sendo Wi-Fi, porque ela está compartilhada. Por que tu não fez ela cabeada? Foi. Porque ela estava compartilhada na tua rede. Vou ensinar para vocês também, pessoal, como vocês compartilham a impressora dentro de uma rede. Certo? Tem alguma dúvida? Não. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender lá? Aula de rede de computadores, pessoal, vocês me cobram essa parte. Pessoal, ensinam nós aí como compartilhar uma impressora em uma rede. Certo? Se tiver compartilhado na rede, eu conectando o cabo no meu computador, eu consigo fazer a impressão. Deu para entender, pessoal, o que é a parte física e a parte lógica do computador? Sim. Alguém tem uma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, pessoal, pegue agora, certo? Então, o rádio é toda a parte física. O software é toda a parte lógica, certo? Todo o programa, toda a programação. Processamento de dados, pessoal. Periféricos. Os periféricos responsáveis por manipular dados são classificados em 3 grupos, pessoal. Como nós já estudamos, é periféricos de entrada e saída, certo? Um exemplo, periférico de entrada. Eu conectei um cabo, certo? Cabo de rede nessa placa-mãe. Ela está conectada. Ela vai entrar informação no meu processador. Eu aponto aqui, acho que vocês sabem o que é, né? Certo? Meu processador. Quando ela vai sair, aí ela recebe a informação. E ela vai voltar a informação. Certo? Então, é assim que funciona o computador. Ele recebe a informação, o processador recebe aquela informação. Nosso amigo Antônio enviou a informação para o Lucas. O computador dele vai receber a informação, o computador dele vai receber a informação, vai processar a informação e vai sair a informação de novo quando ele fizer a resposta do que ele recebeu, certo? É assim que funciona o dispositivo de rádio, pessoal. Para que o processador funcione, ele precisa de uma memória RAM para trabalhar junto com ele, certo? Desempenho. O bit, pessoal, essa aqui é a parte mais chata da informática. O bit, pessoal, é a menor unidade, certo? Representativa da informação. E é formado por 0 ou 1, certo? O que é bit, pessoal? O computador, ele não entende como a gente entende não, certo? Então, para mim entender que isso aqui é uma folha, eu sei que é uma folha, porque o cara foi lá, pegou o treco todinho, certo? Desmatou lá a natureza para fazer uma. O computador ele vai saber que foi assim? Não. Ele vai saber por código, certo? E esses códigos são formados por bits. Aí nós temos a evolução dos bits, certo? Então, o computador, pessoal, ele é uma parte lógica, ele só entende de matemática, certo? Então, o cara mais matemático do mundo é um. O computador, pessoal, ele foi feito na intenção de ser uma calculadora. Alguém já conhece essa parte, certo? Então, a intenção não é o que a gente tem hoje. Esse desktopzinho aqui legal, tem todas as informações, que trabalha com multifunções. Queria falar alguma coisa? Certo, pessoal? Eu acho que o primeiro computador, acho que ele era quase uma das 4 vezes código. Certo? Ele era um computador muito grande, então não dava para alguém pegar ele aqui, eu vou levar ele para minha casa. Certo? 35 km de fiação. Exatamente, aproximadamente 35 km de... Certo, pessoal? Ele era para fazer cálculos matemáticos, certo?
Com o tempo, o pessoal foi evoluindo. E aí o pessoal foram tendo outras ideias. Então, vamos diminuir. E o computador tinha uma única função, que era cálculos matemáticos. Por que a gente não coloca uma outra função? E aí veio a evolução do computador, certo? E hoje nós estamos na era computacional, onde nós temos hoje como um exemplo os smartphones, que não deixa de ser um computador, certo? Ele veio da ideia de um computador. O bit, pessoal, ele é formado por binários, de 0 a... Aí, pessoal, nós vem... Oi? Isso. Que é o que o computador entende. Uma suposição, um exemplo. Pessoal, dá um exemplo de bit aí, como é que o computador vai entender. O nosso amigo Matheus vai mandar... Patrick, né? Vai mandar uma mensagem para o Patrick. Aí o Matheus vai dizer, e aí, Patrick, beleza? O computador vai receber aquela informação, aqueles caracteres lá. E aí, Patrick, beleza? E ela vai fazer o que? Ela vai fazer a junção dessas informações através de códigos binários, certo? Ela vai criar um código através daquela mensagem dela. E aí, Patrick? E aí, Patrick, beleza? Esse código binário vai ser enviado para o computador do Patrick, vai receber aquele código lá, 01001010001. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Não é o que vai acontecer. O computador dele vai receber esse código. Só que o computador dele já vai entender o que é aquele código. E aí, Patrick, beleza? Vamos para a aula hoje da M2 Concurso? O Patrick vai responder e o seu computador vai fazer outro código e enviar para o computador do Matheus. Dá para entender, pessoal, aí? De boa? Aí nós temos, pessoal, a evolução dos bits, pessoal, que é os kilobit, megabit, gigabit, certo? Não é o gigabyte, não é o kilobyte, é bit. Eu estou falando de bit. E o terabit, pessoal. O kilobyte, pessoal, ele é formado por 1000, certo? Ele é representado por 1000. Aí nós temos o megabit, que vem a 1 milhão de bits, certo? 1 milhão de 0101001. Imagina aí. O ser humano, pessoal, ele não entende um computador, mas um computador entende o ser humano, certo? E aí nós temos também o megabit, que é 1 trilhão, né? 1 milhão. Aí nós temos 1 bilhão de bits, que é o gigabit, e o terabit, que é 1 trilhão de bits, certo? Na evolução dos bits, pessoal, quando foi para kilobit, megabit, gigabit, ele vai trabalhar, pessoal, não só com 0 e 1, ela vai trabalhar com outros tipos de caracteres, certo? Como letras, números e símbolos, certo? Isso pode ser contado como caracteres no código binário. No código binário? Não. E aí, professor, o bit está associado à velocidade e ao armazenamento? O bit? Sim. Não, o byte é que é armazenamento. E o bit? O bit, ele é lógico. Ele não está relacionado nem à velocidade nem ao armazenamento. A velocidade. Certo? Então o bit é... Vamos lá. Eu acho que meu notebook não presta não. Por que seu notebook não presta? Não cheguei a esse tudo aqui não. Isso Aí é atualização. Certo, pessoal? Disquete, né? Nós estamos falando de velocidade de computador, através dos bits, é comunicação de computadores, certo? Quando eu estou falando de byte, aí eu estou falando de... Certo? Os computadores, pessoal, vai trabalhar através de códigos binários, certo? Esses códigos são letras, números e símbolos, certo? Uma suposição. O Matheus, desculpa, o Lucas é lá. O Matheus vai enviar mensagem para o Patrick, certo? Vai mandar um arquivo para o Patrick. Para o computador do Patrick saber que mensagem é aquela que o Matheus está enviando para o Patrick, o computador vai fazer o quê? Hoje, naquela época trabalhava com bit, agora trabalha com a evolução. Kilobit, megabit, gigabit e terabit, certo?
ele vai fazer o código de letras, números e símbolos, certo? Para fazer toda aquela mensagem. Ele mandou a nossa aula. Exposição, mandei essa aula para quem? Que é a Gisele, mandei outro, pronto. Eu enviei esse arquivo para ela, certo? O meu dispositivo, ele fez o quê? Ele fez o código binário. Código muito grande. Para receber todo esse arquivo, pessoal, porque aqui tem muita informação. Pro computador da... O nome dela, Gisele, né? Gisela entender todo esse conteúdo aqui, ele fez o quê? Uma junção de letras, números e símbolos, certo? Para poder entender todo esse arquivo. Vocês entenderam essa parte? No caso, o bit ele fica no processador, né? Isso. É a forma que o processador vai Também fazer. abaixo no jogo, aí geralmente ele pede se o computador é 32 ou 64 bits. Pronto. Isso aí é o tamanho do teu sistema operacional. O sistema operacional, pessoal, ele trabalha com dois tamanhos, certo? É o de 64 e o de 32, que é chamado de 82 bytes também, bits, certo? Então, quando você vai baixar um arquivo no seu computador, instalar um programa, você tem que saber qual é a versão do seu sistema operacional, se ele é de 32 ou de 64, certo? Se eu pegar um sistema operacional de 32 bits e instalar um arquivo de 64 bits nele, ele vai funcionar perfeitamente? Mas ele vai funcionar? Vai. Os computadores ficam os dois, né? O torneio é dos dois. Tem. 32 e 64. Pessoal, a informática ela é um mundo muito exatamente assim, porque ó, em um computador, eu posso instalar dois sistemas operacionais? Pode. Posso. Certo? Posso colocar um Windows e um Linux? Pode. Posso. Iniciar aparece a opção. Quando eu iniciar o meu computador, eu escolho qual opção eu quero utilizar, certo? Eu posso instalar um de 64 e um de 32? Posso. Vai mandar eu. Quem manda lá eu? Não é assim, pessoal? Agora, se tiver instalado 64 e eu instalar um software de 32, ele vai funcionar perfeito? Não vai, certo? O byte, pessoal, o byte é composto por um conjunto de 8 bits, certo? Então, um byte, pessoal, ele equivale a 8 bits, certo? Obter. Ele é usado para representar um caractere, letra, números ou para converter de bit para byte ou de byte para bit. Usamos o valor para converter vários valores usando Valor 1024. 1024, certo? Então, um byte, pessoal, ele equivale a 1024, certo? Eu tenho um pendrive de 1 GB, ele tem quantos GB de memória? 1024, certo? Ele não se conta como na casa dos 1000, certo? Ele é 1024. Deu para entender essa parte? O byte, ele é composto por 8 bits, certo? Ele equivale a 1 byte. O byte, pessoal, ele é composto de 1024 bits, certo? Um byte, ele é 1024. Entendido? Vocês entendendo isso para a prova de vocês já tá? Bota aí no quadro. Vai estar no quadro? Não. O monitor quadro. Vamos lá, pessoal. Pegar o monitor do professor Macia. É seu monitor. O monitor é ele? É. Não, tô sabendo. Tá sendo promovido. Eu nem escolhi ainda, já tem um classificado já. Vamos lá, pessoal. A placa-mãe, pessoal. Vamos falar da placa-mãe. Pessoal, placa-mãe de computadores. Existem dois tipos de placa-mãe, certo? A on-board e a... Essa placa aqui, ela é uma placa on-board ou uma placa off-board, pessoal? Não responde.
Ele farra Não responde. Vocês 3 vezes 4 aí. Essa placa aqui, ela é on ou off? Pode deixar aqui. Não. Hã? Ela é uma placa? Tem que ser on. Ela é uma placa on-board, pessoal. Por que ela é uma placa on-board? Alguém pode me explicar? Não responde. Vamos deixar a turma interagir. Ela é uma placa on-board por quê, professor? Porque a saída de vídeo ela é integrada. Minha saída de vídeo, ela é uma saída integrada na minha placa, certo? Então essa placa ela é uma placa on-board, certo? Ela está on. O que faz ela ser on-board é só ter a placa de vídeo integrada? Isso. Esse é o aspecto fundamental. Isso. Por quê? Porque ela já tem a função de saída de vídeo, certo? A placa off-board, pessoal, ela é a placa que não tem a... Que não tem a saída integrada. Exatamente, como é que ela vai funcionar? Por Que é um periférico de vídeo. É chamado de... Como? Pessoal, não acredito assim. Pessoal, ele é um periférico de... Ah, sim. de vídeo, pessoal, certo? Chamado de placa de vídeo, pessoal. Que é isso, pessoal? Vocês estão com medo de quê? Pode errar, pessoal. É melhor vocês errar aqui do que errar no dia da prova de vocês. É uma placa de vídeo. A placa off-board, ela necessita de uma placa de vídeo, certo? Ela necessita de uma placa de vídeo para sair vídeo, para poder ter comunicação, certo? Então, existem 2 tipos de placas, certo? Placas on-board e placas off-board. Qual seria a melhor? E aí, Patrick, qual seria a melhor? Minha opinião seria on. A on? A off-board. Já tem aqui contradições dos dois. Qual a melhor? Hã? A off? A off. Trabalha melhor, porque se for integrada, a placa já vai trabalhar junto com a tela. Não, mas aí tu pode trocar a placa de vídeo. Então a gente vai pronto. Então, é só uma placa móvel. Certo. Liga trocar tudo, eu sou... Como é seu nome? Ela esqueceu até o nome agora. Érica, qual é melhor para você? Uma placa on ou uma placa off-board? Na sua opinião, a off? Certo. Rapazinho, não tem noção qual é melhor não. Pronto, pessoal, vamos lá para nós não perder tempo. Qual a melhor, pessoal? A mais viável é a on-board, certo? É a mais viável. Público geral, certo? Agora, pessoal, nosso amigo Matheus, né? Vou chamar de Lucas de novo. Nosso amigo Matheus, ele quer ouvir? Pronto. Vamos lá, certo? Satanás! É porque o professor Maci, isso tudo foi feito, tirando muito sarro dele aí. Com prazer, cara. Pronto, eu não sabia, pessoal, não conhecia presencial, assim, pessoalmente, né, mas aí o Lori, certo? O Lori, pessoal, ele quer um PC game, certo? Ele quer montar um PC game. Ele tem. Ele já tem um PC game. Qual? Quem tem? Nosso amigo ele também tem. Para ele ter um bom desempenho, pessoal, porque o PC game, a intenção dele é ter um bom desempenho. Para que ele tenha um bom desempenho, ele vai precisar gastar dinheiro, certo? Essa placazinha aqui, pessoal, no mercado, ela é viável, ela é baratinha. 400, 500 reais você compra ela, certo? Essa aqui é uma 1333, certo? Ela suporta até o processador i3. Primeira geração suporta até o i7, certo? Primeira geração. Vamos lá. O nosso amigo, ele quer um computador avançado.
Para que ele tenha um computador bem avançado, com melhor desempenho, ele vai ter posse de uma placa, um board, porque ela vai ter um melhor desempenho, certo? Ela vai melhorar o desempenho através dos seus periféricos, porque esses periféricos vai ser mais robusto, assim para vocês entenderem, certo? Especificando. Oi? Isso. Pronto, certo? Então ele vai lá, compra lá uma placa lá do seu fabricante lá, essa aqui é uma Asus. Uma placa muito boa, para quem monta PC Game também, ela é uma placa muito top. Ela tá funcional? Certo? Oi? Tá funcional ainda? Essa aqui? Sim. Depois dessa cadeira eu acho que não. Então ainda tá. As cores da Asus são boas. Mas são muito boas, certo? Tive um celular que eu dei 3 banhos nele. Eu tive um que. Eu tinha um cabo dele, café e 3 pronto. Olha aí, bebeu até café. Mas acontece. Para que a placa dele tenha um bom desempenho, pessoal, certo? Ele foi lá e comprou uma placa, um board, um offload. Comprou uma placa de vídeo, certo? O Lourinho foi lá e comprou uma placa off-board e comprou uma placa de vídeo. O Patrick foi lá e comprou uma placa, um board e uma placa de vídeo da mesma do Lourinho, certo? Nosso aluno aqui. Qual vai ter o melhor desempenho de placa de vídeo? O processador. A placa off-board, certo? Por quê, professor? Porque ela tem mais velocidade, mais rapidez. Ela já é programada para isso. Por isso que o mercado dela não é tão comum. Não é em toda casa que você vai chegar, ver um computador que vai ter uma placa off-board, certo? Aonde você for montar um computador, ele vai ter uma placa on-board. Eles usam off-board, no caso, né? Para fazer a mineração de... Pronto. Pessoal, uma placa dessa, eu posso fazer mineração? Posso. Eu vou ter tanto resultado? Não vou. Certo? Aí tem mais custo do que ganho. Agora eu vou fazer o quê? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero gerar. Então, para me gerar, eu preciso de mais potente. Quanto mais potente, mais rápido ele vai minerar, certo? Então, se eu estou minerando, ele está consumindo. Não vai compensar eu colocar esse computador aqui para minerar? Ele passar 24 horas ligado minerando? Ó, eu não tenho necessidade disso aí, que o jogo que você joga é só o dinossauro. Tá entendendo? Já vou botar a cobrinha lá, pessoal. Aí, o Lourinho foi lá e montou seu PC Game. Comprou uma placa off-board, botou uma placa de vídeo, um processador top de linha. Aí ele colocou um i7 aí, oitava geração. E deixou aí 16 GB de memória, assim por baixo, né? Tem 16 GB, tem mais. Em 5, 6 GB de RAM. Pronto. 14 quilos de peso. Ele tem Vai 6 pra RAM, fora pra tem cá, 6 RAM no seu computador, pessoal. É bom, tudo é bom. Tem placa de vídeo? Pronto. Tá aqui, olha esse. É esse notebook aqui? Pronto. Certo, pessoal? O que vai acontecer? Quando ele for minerar nesse computador, ele vai minerar com mais facilidade. Ele não vai travar. Ele vai minerar mais rápido. Já o Lourinho, o Patrick, o computador dele vai minerar, mas não vai ser com o mesmo desempenho do computador do Lourinho. Certo? Eu vou botar o meu para minerar e vai papocar. Rapaz, eu fiz uma simulação no meu, e até eu peguei o cara na cadeira mesmo. Pessoal, ele puxa muito de processador, certo? Então, se eu estou colocando para minerar, o que é minerar? Eu coloco lá um programa e ele vai minerar o bitcoins, a moeda, certo? Então, ele vai pegar muito do desempenho do meu computador, certo? Para eu montar um computador, pessoal, olha aqui como é que é. Chego eu lá e vou turbinar essa placa. Coloquei um i5, 8 GB de memória RAM, certo? Coloquei 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo. Uma fonte normal. Se eu for montar uma placa off-board, eu vou ter que colocar uma placa de vídeo que suporte a placa-mãe. Essa placa-mãe aqui suporta qualquer placa de vídeo. Uma placa off-board, dependendo da geração dela, ela vai suportar qualquer placa-mãe? Não. Ela é uma DDR4, que é a nova geração das placas-mãe.
e eu pegar uma placa DDR2, ela vai funcionar aqui? A Certo? fonte ela interfere no desempenho. A fonte vai interferir no desempenho. Óbvio que vai. Para mim montar um PC Game, pessoal, com placa off-board, eu vou precisar de uma fonte real, certo? Que é aquelas fontes zona preta, acho que vocês já viram. A tua é assim? A tua é assim? Tua fonte? Não. Teu computador? Então o teu é montado mesmo, né? Básico. Se tu colocar uma placa de vídeo, o melhor desempenho de 8 GB ela não vai rodar com a tua fonte. Porque a alimentação dela vai ultrapassar, certo? Ela vai trabalhar com 12 volts. Se eu colocar uma placa de vídeo mais atual, mais velocidade, ela vai ter mais desempenho. Para isso ela precisa de mais energia. E a Aí ela vai ventilação também, trabalhar com 24. a ventilação também faz com que fique E a rápido. ventilação também, pessoal. Ó, todo o sistema, pessoal, de uma placa, de um computador, ele é alimentação e a ventilação, para que tenha um bom desempenho. Certo? Acontece muito de um computador estar travando, às vezes é só falta de alimentação. Ou o cooler tá começando, não está ventilando o correto. O cooler deixou de funcionar, pessoal. Aquele tratamento líquido. Como é que faz? Ah, aquele ali já é diferente. Ele vai precisar de uma ventilação também de cooler, certo? E a turbulação líquida. Funciona da mesma forma de um radiador de um carro, certo? O que é que vai acontecer? No meu processador, eu vou ter aqui um, por exemplo. Isso aqui é um. Alguém? Ninguém? Eu estou esquecendo não. Tá esquecido não. Para dissipar o calor, né? É um dissipador, pessoal. O que é que ele vai fazer? Ele vai atrair o calor para ele, certo? Aí aqui, pessoal, ele está atraindo o calor. Qualquer contato com o ventilador aqui, com o vento aqui, pessoal, ele vai esfriar. E ele vai esfriar o meu processador. Mas aqui não é um processador, pessoal. Aqui embaixo tem um chip, certo? Chip 7. Certo? Então, dentro aqui do meu processador, vai acontecer da mesma forma na forma líquida. Vai ter um dissipador, certo? Esse dissipador vai ter contato com a água, que vai esfriar. Mas isso é para PC game. PC de 10 mil, 15 mil reais. Certo? Vai ter toda essa estrutura. Aí ela vai minerar mesmo com vontade. Certo? Tá dando para entender, pessoal? Fechar assunto? Show de bola? Então deu para entender, placa-mãe? Ó, para conhecer a placa-mãe, pessoal. Vamos aqui no computador que é para a gente trocar. Exemplo de placa off-board, nós temos precisa de placa de vídeo para ser integrada, certo? Vamos lá. Dentro de uma placa-mãe, pessoal, existe o socket, certo? Vamos lá. Em algumas placas-mães, o socket do processador são furos. Um exemplo. Aqui, pessoal, a entrada de um processador. Esse exemplo aqui, pessoal, são furos, ó, são pinos, ó. Certo? Se puder tocar aí, são pinos. Alguns processadores, pessoal, são diferentes. Eles são furos, certo? Os pinos já são no processador, é invertido. Deu para entender? O macho virou fêmea e o fêmea virou macho. Isso. Tem processador, tem placa-mãe que o socket ele é de pinos, certo? Exemplo, essa placa aí, são pinos. O processador é liso. Aquela parte douradazinha, só as bolinhas. Essas bolinhas, cada bolinha daquela, pessoal, vai conectar a cada pino do seu processador. Eu peço para vocês só não mexer nesse pino assim, pessoal, porque se vocês encostar um no outro aí, danifica essa placa. Ela não vai mais reconhecer um processador. Faça isso não. Certo, pessoal? Já outros processadores, os pinos já é no processador, outras placas, certo? O encaixe é no... Isso. Ele já tem os pinos lá e o cara vai encaixa com mais facilidade, certo? Então o socket, ele é a conexão do meu processador, que são divididos em dois tipos de sockets, com pinos e os sem. Entendidos? Vamos lá. Temos quantos minutos ainda? 7. 7 minutos para terminar? É rápido, pessoal.
Processador, pessoal. O processador é aquele coraçãozinho da minha placa-mãe, certo? É lá, pessoal, o cérebro de uma placa-mãe é o processador. É nesse processador, pessoal, que vai acontecer todo o trabalho de um computador, certo? Tudo que acontece é dentro do processador. Toda a comunicação vem do processador. Ele trabalha sozinho? Não. Mas se morrer processador, morre tudo. Isso. Barramentos, pessoal. Em algumas placas-mães existem vários tipos de barramentos. Podemos encontrar os barramentos de processador, de memória cache, de memória RAM, certo? Esbarramento PCI Express. São essas barras aqui, ó. Como é o nome do rapaz aí que tá com a placa? Weasley. Weasley. Weasley? Ele esqueceu também. Ficou nervoso. Pronto. Naquela placa, pessoal, tem um monte de barramentos, certo? De memória RAM tem 4 barramentos de memória RAM. É onde eu vou encaixar o pente de memória RAM, certo? Essa placa aí, ela suporta, se eu colocar 4 GB aí, 4 pentes de 4 GB, dá certo. Vai depender aí do bolso da pessoa, né? Mas ela suporta até 4 pentes de memória RAM. Pra tudo dar Wish. Pronto, mas tem produto da Wish que presta. Cabe a você saber comprar, né? Vamos lá, pessoal. Esse barramento, pessoal, ele é para quê? Ele é a conexão dos periféricos, certo? Uma placa off-board, para que ela seja integrada na minha placa-mãe, ela precisa de um barramento, que é lá onde vai ser encaixado a minha placa de vídeo, certo? Para me conectar um periférico de memória RAM, eu preciso do barramento. Então, barramento de conexão. Deu para entender? Chipset, pessoal. Dentro de uma placa-mãe, existe 2 tipos de chip, que é conhecido de... Alguém aí? São 2 chips em uma placa-mãe. Chipset, como são o nome deles? Alguém? O Patrick, o Lourinho, quem foi mais? Eu lembro que participou da nossa aula online. Quem mais, pessoal? Estava na aula online? Eu. Nosso amigo lá. Quem mais? Só? O restante é tudo aluno novo? Pronto, a maioria é aluno novo. Dos que já participaram do conteúdo, quais são os nomes dos chips de uma placa-mãe, pessoal? Eita, se cair isso numa prova, vai todo mundo reprovar. É o IDE, né? Como? IDE, Chip norte, chip. ponte norte, ponte sul. Tá? Ponte norte, ponte sul, pessoal. Certo? Uma placa-mãe existe os chips. São 2 chips. Chip norte e sul. Chip norte, pessoal, é onde está esse dissipador. Qual a função desse chip? Ele tem alguma função? Óbvio que tem uma função. Ele não está aqui só para amostra, não. Debaixo desse dissipador, pessoal, tem um chip. Qual a função desse chip? Esse chip, pessoal, vai auxiliar a minha memória RAM e o meu processador, certo? Então, para ter uma boa comunicação, ele precisa do chip, certo? Então, a maioria das vezes, quando o seu computador está lá no reconhecimento do processador, quem é que está com defeito? Nesse caso aí, o chip ele vai entender que o dissipador ele esfriou e vai fazer com que as informações caminhem com mais facilidade, né? Exatamente. Eu tenho um computador que se desligou, não liga mais. Placa-mãe, será? Pronto. Eu posso dizer que é a placa-mãe, pessoal? Se esse desligou e não ligou mais, eu não iria direto na placa-mãe. Porque para uma placa-mãe funcionar, ela precisa de uma fonte de alimentação. Como é que eu vou condenar a tua placa? Se para chegar na tua placa tem um outro periférico, certo? Tem que ver se a tua fonte de alimentação está alimentando a placa. Está tendo alimentação da tua placa de energia? A placa só funciona... Ela tem 3 ventiladores assim, 3 cooler, né? Isso. Aí liga a luzinha vermelha. Pronto. Pessoal, uma fonte ela tem diversos fios, certo? Conexão aqui. Aqui é a conexão. Eu tenho diversos fios. Aqui vai fazer a conexão
do meu processador. Não, aqui vai fazer a conexão dos chips e dos outros periféricos, certo? Para a alimentação desse processador, eu preciso de uma outra conexão. Aqui, pessoal, ele vai distribuir até 5 volts, de 3 a 5 volts, certo? Então, o teu processador, o teu cooler, ele está conectado a 5 volts. Ele está alimentando a 5 volts, está acendendo LED. Está chegando 12 volts no teu processador? E também acende também a tela também, embaixo do LED, embaixo que acende a tela do computador. Então, a tela do teu computador está conectado na tua fonte ou está conectada no estabilizador? Aí é diferente. Certo? Não confunda. O meu gabinete, pessoal, ele tem uma conexão, certo? Então tem um cabo. Para me ligar um computador, eu preciso de um módulo estabilizador. O que ele vai fazer? Estabilizar a energia. Porque aqui ele sai 220 volts. Meu computador vai suportar 220 volts? Vai explodir, vai pegar fogo. Acontece, pessoal. Pega fogo, certo? Meus componentes aqui estouram e pega fogo. Principalmente os capacitores, certo? Todos os capacitores de cerâmica também, eles pegam tanta carga que eles estouram o líquido. Falta para você? Deu. Pessoal, já que a gente volta, encerra o conteúdo e nós fazemos as questões, certo?